hoje que alguém pode ter na vida. Ai, que delícia ser crente. Receber a glória de Deus no nosso coração. Receber o amor de Jesus por nós, que deu a vida por nós. Nós somos privilegiados, irmãos. E nós vamos ter a nossa parte hoje da palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis. Capítulo 6. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. Eu disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém. Nós hoje vamos falar sobre projetos que prosperam. Projetos que prosperam. Essa palavra aqui é muito preciosa. Glória a Deus. Nós vamos começar a aprender alguma coisa de importante sobre o Espírito Santo, né? Este fato bíblico traz para nós lições espirituais. Dentre elas, a necessidade de conhecer a ferramenta do Espírito Santo. O poder de Deus em nossa vida, na realização do trabalho espiritual. O que temos em nós, tudo é emprestado. Pensem bem, meus irmãos, a água potável, né, que a irmã falou, é emprestada. O nosso corpo, nosso cabelo, nossos olhos, tudo emprestado. Deus deu para nós, mas é dele, né? Não somos os donos do nosso corpo e nem da terra e de nada. Muitos falam: eu tenho fazenda, eu tenho sítio, eu. Não, é de Deus, né? O Senhor é a terra e de tudo que nele há, né? Então tudo pertence ao nosso Deus. Amém. E depois nós somos mordomos, né? Que Deus nos deixou aqui para trabalhar para Ele, né? Na terra, construir prédios, fazer coisas novas. Então Deus foi dando inteligência para todos nós, né? Cada um na sua área. Cada um tem uma capacidade, né? Às vezes tem pessoas que falam: não, aquela pessoa não serve para nada. Serve sim. Alguma utilidade ele tem, alguma coisa ele sabe fazer. Então, o nosso Deus é muito sábio. Então, aconteceu que naquele lugar onde estavam os filhos dos profeta Eliseu, né? Era um profeta, e nessa época era Eliseu o profeta. Então, essa narrativa descreve um projeto de expansão das instalações da escola de profetas.
Eliseu e tinha os profetas que eram jovens, né? Os jovens estavam aprendendo junto com o profeta Eliseu. Eles eram estudantes, mas eles estavam lá perto do Rio Jordão. E eles começaram com os outros comentarem, né, que o lugar que eles estavam era muito estreito, muito pouco lugar para eles ficarem, por ser que seriam vários jovens, né, que estavam estudando, precisavam de acomodações melhores. Então, resolveram cortar a árvore. Mas antes, esses jovens foram a alguma pessoa arrumar um machado emprestado. Porque como eles iam cortar a árvore se não tivesse nenhum instrumento? Conseguiram um machado. Todos conhecem o machado. É um instrumento tão simples, rude, do tempo antigo, né? Que todo mundo tinha em casa esse machado. Servia para cortar as lenhas, né? Para fazer comida no fogão. Servia para usar no mato, para cortar as árvores, para poder derrubar bastante lugar, para poder fazer casas. Então esse machado era um instrumento muito útil. E um jovem daquele estava com o machado emprestado na mão. E ele começou a dar os golpes, né, na árvore, né, que eles estavam derrubando as árvores para poder construir. E numa dessas, né, que ninguém esperava, o machado soltou do cabo e caiu dentro do Rio Jordão. Ai, Senhor, que eu faço agora? O moço falou. Porque ele emprestado. Como nós vamos devolver esse machado agora, meu Deus? Mas aí está um servo de Deus, né? Cheio de unção poderosa de Deus, né? Que é o Eliseu, o profeta, né, de Deus. Aí ele falou assim, para cortar, pegar um pedaço de madeira, ou como falou o pau ali, né? Então, pegou aquele pedacinho de madeira, jogou lá dentro do rio, no lugar certinho, aonde o machado tinha caído. E glória a Deus, o machado flutuou. Que bênção, irmão, que milagre! Flutuar no ferro é impossível, somente uma obra de Deus. Daí, o jovem não estava lá batendo com o cabo na árvore, porque ele não ia fazer isso. Ele estava desanimado, né? Mas ele estava esperando que ia acontecer algum milagre. E aí ele pegou o machado, né? E colocou novamente na madeira, né? Do machado e continuou o serviço. Foi muito importante. Os jovens, então, eles tinham uma visão de excelência. Eles demonstraram perspicácia ao perceber que a estrutura da escola de profetas era pequena demais e deveria ser ampliada. Então, eles revelaram disposição para solucionar esse problema e, com habilidade, planejamento, para executar o trabalho. Irmãos, aqui na nossa cidade, me veio essa mensagem mandada por Deus. Eu senti mesmo que Deus mandou isso para mim. Nós temos um projeto assim também, a Casa de Paz, né? Que maravilha, né? Surgiu na mente do nosso pastor e ele idealizou e construiu a Casa de Paz, um projeto que deu trabalho para construir. Foi necessário a ajuda de muita pessoa boa, né? Que contribuiu, que ajudou, e na direção do pastor, aquela casa foi construída lá no fundo, né? A casa já havia, melhorou tudo ali, desenhos na parede, né? Crianças
delícia, né? Podemos ver os irmãos aqui que vão lá com tanto carinho, né? Fazer as comidas, fazer lanche, outros lá missionando, dando aula para criança, para jovem. Que maravilha aquilo, aquela casa. Imagine os irmãos, o que Deus está me mostrando nesta noite. Será que, se não houvesse a nossa casa de paz, aquelas crianças que estão lá embaixo, né? Bem lá embaixo, será que elas viriam aqui na nossa igreja? Não, irmãos, não viriam. Porque às vezes a mãe não queria trazer, o pai menos ainda, e elas ficavam por lá sem conhecer o nosso Jesus. Então foi uma obra do Espírito Santo, essa coisa linda que nós estamos falando, porque é uma bênção. Deus mostrou para mim direitinho esse projeto da Casa de Paz, assim como esses estavam fazendo esse projeto abençoado, foi feito aqui na nossa cidade esse projeto também. Então é de Deus, né? E nós agradecemos a Deus, porque quantas crianças estão sendo salvas naquele lugar, quantos jovens, mães que vão lá ver, né? Ficam admiradas de ver tanta coisa bonita, jovens jogando bola, distraindo, quanta coisa tem naquele lugar, e tudo com ajuda. Quanta gente ajuda a Casa de Paz, quantos contribuem. Então aquilo ali é uma bênção, né? Então é da mesma forma, então os projetos prosperam. Mas tem que tomar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles profetas lá do começo que eles estavam falando, eles não tomaram iniciativa sozinhos, não. Eles procuraram o profeta para ver se estava certo aquilo que eles iam fazer. Eles não foram lá sozinhos, cortando lenha de repente, não, cortando árvore, não. Eles pediram, né? Para fazer se estava certo. Aí eles convidaram Eliseu, e Eliseu foi, porque foi uma bênção ele ter ido, né? Porque aí o machado também flutuou. Irmãos, para haver crescimento, tem que haver cooperação. E o apóstolo Paulo louvava a Deus pela igreja de Filipos, que cresceu por causa da cooperação dos crentes no Evangelho. E também nós podemos ver que devemos manejar bem a ferramenta. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Isso aqui, ó, o apóstolo Paulo falou, nós temos que estar sempre lendo, sempre meditando na palavra, né? A palavra é uma das principais ferramentas do cristão. É ela a espada do cristão. Amém. Ela é a que nos dá tudo para nós, como alimento espiritual, né? E aquele machado, ele tinha um significado. Ele representava as nossas ferramentas espirituais, as quais nós usamos para ampliar o reino de Deus e estabelecer a obra, né, de Deus na terra. De posse com as ferramentas divinas, nós podemos aumentar, né, melhorar. Nossa igreja não está melhor? Por que está melhor? É banco novo, né? Tudo novinho, tudo caprichado, tudo isso é o amor que os irmãos têm, de uns contribuem, outros vão lá mandar fazer os bancos,
outro vai atrás de uma coisa, outro corre atrás de outra, né? E assim a igreja vai melhorando, né? Amém. Não podemos perder o que é emprestado. A expressão emprestado indica que os filhos dos profetas tinham que dar conta daquele machado. Não podia perder o que era emprestado. E assim também, nós recebemos do Senhor os dons do Espírito Santo. Nós recebemos o dom de cantar. Aleluia. Nós recebemos o dom de orar, Amém. de pregar, de falar do Evangelho lá fora. Cada um tem um dom. E nenhum dom é melhor que o outro. Todos são importantes na casa de Deus. Deus opera através dos dons. Uns vêm aqui cantar, né? Outro vem aqui tocar. Então isso tudo são os dons que Deus deu, as ferramentas que Deus nos deu. Amém. Outro vai ser o tesoureiro da igreja. É fácil ser tesoureiro? Não é não. Ele tem que ter responsabilidade por tudo aquilo que a igreja recebe e dá as contas, tudo certinho. Quantos cargos bons que temos na igreja? Ali, ó, o pastor, o diácono, né? Que cuida de tanta coisa dentro da casa de Deus, né? É uma ferramenta especial o diácono, a diaconisa, que prepara a Santa Ceia, que vem aqui com tanto carinho arrumar a mesa, né, do Senhor. Outros, então, vai lá fora distribuir folheto. Outro evangeliza lá fora, chama outras pessoas para vir para a casa de Deus. E assim, irmãos, a obra de Deus vai crescendo, crescendo. Quanto que era bem menor no começo, né? A gente sofria demais, porque necessidade não havia liberdade para os crentes pregarem o Evangelho. Para comprar uma casa aqui era muito difícil para um crente comprar uma casa, porque a terra era tudo pertencente à Igreja Católica. E aí então, meu pai, para comprar a nossa casa, foi muito pesado, não tinha jeito de comprar. Eles não queriam vender a terra para o crente. E nós, os crentes, passamos por todas essas provas, por todos esses problemas. Mas quantas casas já tem de crente na nossa cidade, né? Então foi vencendo as batalhas. E hoje, quantos crentes tem em nossa cidade, né? Todos abençoados, né? E então a palavra de Deus, ela é muito viva, muito especial, ela ensina para nós muita coisa, né? É uma excelência a palavra de Deus. Ela está relacionada à melhoria contínua. Então, devemos fugir da mediocridade, quer dizer, das coisas muito pequenas. Nós precisamos ter iniciativa, como aqueles alunos tiveram, né? E assim, cresça, porém, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre, né? Então a excelência busca crescimento constante. Aquele projeto apontava para a expansão. Os rapazes foram movidos pelo desejo de fazer melhor. Propuseram consertar o que estava ruim e melhorar o que estava bom. Então, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma visão de excelência valoriza o trabalho em equipe. Na execução do trabalho, do projeto, houve uma participação então coletiva. Todos participaram. Foram todos ao Rio Jordão, cortar madeira. O trabalho da equipe, então, configurou, foi se tornando forte. Aquele projeto foi dando certo.
certamente chegaremos mais longe. Por isso que a palavra de Deus diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daqueles que estiver só, pois caído não haverá outro que o levante. Irmãos, no Antigo Testamento, a figura do profeta representava o próprio Deus. Após ter recebido a autorização de Eliseu, os jovens pediram para ele, para construir, e ele concedeu. Então ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Os jovens falaram, para Eliseu. Mas ele foi, E os projetos que prosperam não sucumbem diante das crises. No processo de execução, tiveram que lidar com o inesperado, que quebrou o machado, tudo aquilo, mas Deus abençoou que tudo deu certo. Então, quando os rapazes estavam cortando madeira, o nosso Deus estava ali guiando aquilo, Como deu tudo certinho para eles, Houve a necessidade do milagre e Deus preparou tudo. Então, essa palavra, ela parece que ela é muito simples, muito humilde, mas ela tem um grande milagre aqui, Então, nós vamos chegar no final aqui, que o projeto de ampliar a escola de profetas prosperou. Quando a crise chegou, Eliseu foi o instrumento de Deus para que a providência entrasse em ação. O profeta então fez aquela parte disso, do machado fluir, e milagrosamente ele flutuou e veio à tona nas águas turvas do Rio Jordão. Então aí o milagre possibilitou que o projeto fosse concluído com êxito. Eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Agradecemos muito a nossa irmã Ruth, palavra muito boa e que anima a gente a querer crescer, Verdade. De crescer, expandir. Glória a Deus. E é interessante que a gente está passando esse processo na Casa de Paz, Já temos um dinheiro arrecadado para poder expandir a Casa de Paz mais ainda, do que aquilo que a gente já conseguiu. O dinheiro que nós arrecadamos no jantar, ele já falta ainda receber uma partezinha pequena, mas está tudo na mão do Bruno. Deixei tudo na mão do Bruno, porque eu não fique mexendo com nenhum dinheiro. E logo, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo aquela ampliação lá na Casa de Paz. Mas ontem eu mandei dinheiro para a África. Fazia alguns dias que eles estavam sem nada. E quando é assim, realmente é difícil, para eles, porque normalmente eles comem um dia sim e um dia não. Eu não sei como é que se você aguentaria comer um dia sim e um dia não. Eu acho que a gente está acostumado a comer todo dia, mas eles já acostumaram a comer um dia sim e um dia não. Eu acho que só de falar isso aí, a gente já tinha que pôr a mão no céu e agradecer a Deus de ter comida todo dia. Amém. Mas ontem uma pessoa aqui da nossa igreja me mandou R$500. Na mesma hora eu mandei para a África. Glória a Deus. Isso aí dá para alimentar as crianças durante uma semana. Eu também recebi uma mensagem do nosso
mantenedor novo que apareceu aí, e ele disse para mim que já arrumou mais 2 parceiros para aumentar a ajuda para nós na Casa de Paz. Aleluia. Pessoal, Então as coisas vão acontecendo, a gente vai na fé, Deus faz flutuar o machado na água, e Deus faz a gente revigorar as forças e ampliar pela fé, não é? Não é pela fé que a gente construiu isso aqui, irmãos, do nada? Eu lembro de tudo, irmãos, do dia que a gente colocou a pedra fundamental aqui, construímos aqui, ficou lindo, construímos lá no fundo, construímos o ponto gestal, né? Conseguimos adquirir Casa de Paz lá, pagamos. Deus só tem abençoado a nossa vida. Mas tudo bem, né? Hoje não é um dia assim muito alegre para nós, porque faleceu o pai da Silvia, o seu João, 73 anos, e ela está então lá para a Palestina, né? E a gente está orando para que Deus conforte os familiares. E faleceu o Bidim, né, irmãos? Mas olhando bem, né, a Flúvia está bastante confortável, porque Deus fez uma coisa bonita com eles, né? No casamento agora da Flúvia com o Rodrigo, na renovação, né? As alianças, uma festa das mais bonitas que eu já vi. O Bidim estava lá alegre, recebendo todo mundo, indo em cada mesa. Eu mesmo dei um abraço nele. Foi tudo maravilhoso. Deus deu tempo certinho, né, de acontecer essa festa, porque foi a despedida. Então, Deus deu essa condição, né? amém. Não foi uma bênção? Sim ou não? Sim, com certeza. Uma bênção enorme. Então a gente tem que olhar esse lado. Amém? E assim vamos estar encerrando, né? Vamos ficar de pé. Vou estar fazendo essa oração agora. E eu peço que vocês orem pela minha família, minha mãe. E eu estou com uma netinha que está precisando muito de oração também, que é a Isabela, passando uma luta muito grande mesmo. A família do Heber está passando uma luta muito grande. E eu peço que vocês só estejam orando, nem me perguntem o que se trata, vamos só ficar orando, né, pegando a mão do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela noite de hoje. Nosso coração está um pouco partido por causa dessas perdas e os familiares dos nossos irmãos. Pai, mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja confortando cada vida, Pai. Amém. Conforta a família da Flúvia, a família da Silvia. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, para que eles possam sentir paz. Amém. E que possam sentir, Senhor, que o Senhor está presente e que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Amém. Nós agradecemos, ó Pai, pela Casa de Paz lá da África e também daqui. O Senhor tem guardado, abençoado. Te louvamos pela vida da irmã Ruth. O Senhor tem usado a vida dela também para trazer para nós hoje essa palavra. O Senhor dê saúde para a tua serva e sabedoria cada dia mais. Ó Pai, nós agradecemos pela vida dessa igreja. Te louvamos porque o Senhor tem dado força para nós. O Senhor tem sido maravilhoso na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Desejo um ótimo descanso a todos. Vamos na paz do Senhor.